para as últimas leituras. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim fazer aqui um update. Selecionei as melhores leituras do mês de março e do mês de abril para compartilhar aqui com vocês. Espero muito que vocês gostem, então já chega no vídeo clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada do que eu posto por aqui. E bora lá para as indicações. Bom, foi um mês assim de muitas leituras legais e bem diferentes. Então, bem diferentes entre muitas aspas, porque na verdade eu estou fazendo uma predileção, já falei aqui algumas vezes por vocês, com vocês. Bom dia, Bárbara. Já falei algumas vezes com vocês que eu tô preferindo realmente uns livros mais leves, umas histórias mais românticas, gostosinhas, mas também tiveram outros tipos de livros. E aqui eu ranqueei alguns que foram as melhores leituras pra mim, então é sobre isso. E eu vou começar falando de Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Foi a leitura do nosso clubinho no mês de março. A gente leu Amores Verdadeiros e A Vida Mentirosa dos Adultos. Inclusive, a leitura do nosso clube de membros agora em maio é outro livro da Taylor Jenkins, que é o Quiser em Outra Vida, ou em português, Em Outra Vida Talvez. Então, se você quiser ler com a gente, a leitura começa hoje, dia 3. Vou deixar o link pra você se tornar membro aqui embaixo. E assim, eu preciso confessar que o Amores Verdadeiros era o livro da Taylor que eu mais queria ler na vida, assim, foi a sinopse dela que mais empolgou, que mais me interessou. Eu achei muito diferente e a trama, ela me deu o que eu esperava. No livro a gente vai ter uma protagonista que ela conhece ali no final da adolescência um cara, eles se casam, ela é muito feliz nesse casamento, mas quando eles ali estão pra completar um ano de casados e já tendo assim uma vida vivendo juntos, ele acaba embarcando numa viagem a trabalho e o helicóptero que ele está some. Os corpos ali de todas as pessoas que estavam nesse helicóptero são encontrados, exceto o corpo dele. Mas já se passou aí um certo tempo e ele é dado como morto. Depois de muito viver o luto, né, de desacreditar de como seria a vida dela a partir dali e de mudar a vida completamente, ela acaba conhecendo uma nova pessoa que a gente acaba descobrindo que também é uma pessoa do passado dela. E ela está noiva quando recebe uma ligação dizendo, né, que esse marido dela está vivo e que ele está voltando pra casa. E assim, é bem diferente a sinopse, afinal, as chances de uma coisa dessa acontecer são inimagináveis, mas é muito interessante a forma como a Taylor vai conduzindo a história, né? Tanto assim, desse triângulo amoroso que se forma e que é muito óbvio. E eu não sou a maior curtidora de triângulos amorosos, mas eu acho que a forma como esse foi executado é bem interessante. Eu, particularmente, desde o começo já tinha uma torcida, mas assim, confesso que em vários momentos eu fiquei um pouco duvidosa. E eu acho que o interessante é como a autora consegue fazer a gente sentir pena de alguns personagens, ou enfim, né, tentar voltar pro passado. E é um livro que vai falar muito sobre você observar quem você é, as suas vontades, os seus desejos, as mudanças que o tempo fez com você. Então assim, foi uma leitura muito intensa, é um livro muito emocionante, mas é um livro que realmente abre para debate, né, de você se compreender. E é muito dela, né, a protagonista, compreendendo a si mesma, entendendo suas vivências, entendendo suas vontades, percebendo as atitudes que ela tomou no passado que a levaram até aquele momento, mas que também as atitudes que ela tomou no passado não eram exatamente as que ela queria tomar, sabe? Do quanto ela fugiu ali da carga familiar, enfim. São várias questões que vão sendo abordadas que eu achei muito interessante. Então isso fez ele ser assim, eu acho que o meu livro favorito dos últimos 2 meses, porque foi um livro que ainda ficou na minha cabeça por muito tempo depois que eu terminei. E é uma história que você sente vontade de conversar com todo mundo sobre ela, sabe? Então, ai gente, por favor, leiam Amores Verdadeiros. Vou deixar pra vocês o link de todos os livros aqui no box de informações. Vocês já sabem, comprando com meu link, vocês me ajudam bastante. Então, se alguma dessas histórias te interessar, por favor, utilize meu link. Bom, o segundo lugar, meu Deus, o segundo lugar... Tem muitos aqui. Mas eu acho que o segundo lugar vai pra Mirrors, da Zoe X. Eu gosto muito da narrativa da Zoe. É o terceiro livro dela que eu leio. E eu gosto muito da forma como ela conduz a trama. Esse é um romance que tem uma pitada mais sensual. O tema, né, vai trazer ali um CEO e uma Sugar Daddy. Mas o livro, apesar de ter esse tema que parece ser raso, ele é muito profundo. A história vai pra muito além disso. Eu gostei demais da construção dos personagens, da personalidade deles, das problemáticas que vão
vão sendo abordadas ao longo do livro. Eu gosto que o casal, ele realmente vai se conhecendo, né? Começam ali trilhando uma amizade, tem aquele desejo, eles vão se conhecendo. E os clichês, eles vão sendo, sim, incorporados ali no livro. Mas o foco é muito nesse crescimento pessoal dos personagens. A parte sensual mesmo é aquele tipo de livro que vai começar muito com o desejo, né? Com a vontade, mas que só vai, enfim, as coisas só vão acontecer ali do meio pro final da trama. Então, a gente tem muito desse casal se conhecendo. E eu acho que isso é muito interessante quando a gente tá abordando ali o estilo de livro, né, que a autora quis passar pra gente. Quando essas cenas chegam, gente, elas são muito bem executadas. Elas não são muitas, mas assim, as que existem são assim, perfeitas. Então eu gostei demais da forma como tudo foi acontecendo e eu fiquei muito vidrada na história. Então eu indico demais a leitura pra vocês. Também foi um livro que ficou na minha mente, que eu fiquei eletrizada, que eu ficava lendo assim na dependência, querendo chegar mais pra frente. Então, por favor, apenas leiam, tenho certeza que vocês vão amar. O terceiro lugar vai pra Você Me Ganhou no Olá, né, da Alexis Daria. Eu já falei pra vocês que eu amei esse livro. Ele já é um clichê bem clichêzão, sabe? Com cenas muito que você tá esperando, situações que você tá esperando, aquelas situações carregadas, engraçadas, divertidas. A gente tem um casal protagonista que tem uma origem latina, mas que mora nos Estados Unidos, são estrelas de TV, vão agora estrear, né, para participar ali, protagonizar a primeira grande série latina no streaming imenso. Então carregam o peso da representatividade, tem muito da representatividade latina, tem todos aqueles personagens que a gente sente falta, que a gente quer nesse tipo de romance, a avó, as amigas, sabe, as primas, enfim, um apego familiar muito forte. Eu gostei muito da construção também do casal, que é aquele casal que começa meio com medo dos sentimentos, né, com medo de que o outro perceba o que eles estão sentindo, mas conforme a trama vai se desenvolvendo, eles vão se entregando, eles vão abrindo o coração, tem as tiradas maravilhosas, os encontros assim de maneira completamente despretensiosa, mas que, sabe, quase impossível o destino fazer coisas desse gênero. Então é um livro bem caricato, mas apesar de ser um livro muito caricato, a autora, ela consegue trazer assim grandes questionamentos, grandes pontos importantes da trama, especialmente relacionados à protagonista, né, ao fato de que ela tem ali alguns namorados que não terminaram muito bem, que ela é taxada pela imprensa, enfim, pelo todo ali como uma mulher fácil e uma mulher que acaba se envolvendo com todos os homens que passam na vida dela. Então vai trazer também esses questionamentos que eu acho muito interessantes, e todo o decorrer da trama é muito bom, então eu indico demais. Meu próximo é um suspense, é A Lista de Convidado, da Lucy Foley. Eu amei esse livro, assim, gostei demais. Eu também tinha gostado muito da Última Festa, mas na Última Festa eu tinha conseguido desvendar alguns pontos da trama, e nesse eu não consegui desvendar. Eu gosto muito da forma como ela faz a narrativa, eu acho que me deixa muito tensa. Eu sei que tem pessoas que já acham que ela carrega demais na tensão, mas eu particularmente gosto muito, porque eu fico muito impactada com o resultado final. Gostei muito do desenvolvimento. Eu gosto da ideia dela apresentar personagens que não são mocinhos, assim, são poucos os personagens com os quais você consegue se conectar de alguma maneira, e isso faz com que você, lendo um romance em que você não sabe quem morreu e não sabe quem matou, sinta muito, tipo, não se importe, sabe? Você não fica meio que torcendo. Claro, nesse tem alguns personagens que ela tira ali, mas você não fica meio que torcendo, ai, não quero que fulano morra, não quero que ciclano morra. Você, tipo, tá, qualquer um que morrer, morreu, entendeu? Eu gosto muito dessa apresentação que ela faz. A parte do suspense, assim, e o que chegou, né, o que se deu, eu achei muito interessante. No final, eu esperava que fosse uma outra situação, mas assim, eu acho que a situação que aconteceu foi válida, foi assim, incrível, tudo que ela colocou até chegar, né, naquela culminância ali foi muito massa. Eu, particularmente, por conta da minha personalidade, enfim, dos meus gostos e tal, preferia que tivesse sido uma outra situação, que conforme você vai lendo o livro, ela também vai se criando. Parece que vai ser essa outra situação e no final não é, sabe? Eu preferia que tivesse sido. Mas, no geral, eu gostei demais da leitura, eu indico bastante. Tanto esse quanto A Última Festa foram suspenses que eu gostei bastante, que eu indico pra vocês. O próximo livro é Amor por Contrato, do Yuli Travelon. Gente, eu amei. Esse é pra rir. É pra rir muito, muito, muito. A protagonista, ela já está presente em outros livros do Yuli, que eu já li, já falei pra vocês. Eu tava muito ansiosa pro livro, pelo ponto de vista dela. E ela é uma mulher, assim, maravilhosa. Começando com o fato de que ela é vegana e macumbeira, então. E ela é uma personagem que é, assim, muito caricata, mas que ela é a representatividade de muita gente. De, tipo, muita gente tem vergonha de falar aquelas coisas e ela não. Ela vai lá e fala. Tipo, os sonhos de vida dela, as coisas que ela faz pra alcançar
bagunçar, né? Ela não tem vergonha. Ela não passa a perna em ninguém, mas ela também não vai viver dentro de uma moralidade que é imposta pela sociedade porque ela é obrigada por ser mulher, sabe? Ela não é obrigada. Então, ela é muito, assim, extrovertida, só que ao mesmo tempo, enquanto a gente vai lendo o livro, a gente percebe, né, que às vezes essa extroversão dela, né, essa personalidade dela resguarda ali uma mulher que passou por um passado tenso, que tem alguns machucados. Então, é uma trama que começa de um jeito e vai ganhando várias reviravoltas ao longo dela, sabe? A gente vai conhecendo ela mais profundamente, mais intimamente, vai tendo um pouco do passado dela, né? Do quanto esse passado dela influenciou nas escolhas e em quem ela é hoje. Então, foi uma leitura, assim, muito gostosa, muito divertida mesmo, mas que vai trazer também muitas questões interessantes, especialmente focadas na protagonista, nas vontades dela e no que esse passado dela reflete na vida dela hoje. Uma outra leitura que eu estou, assim, gente, amando foi a que eu fiz mais recentemente. É uma duologia, que é Entre Nós e Entre o Desejo e a Redenção. Na verdade, não é uma duologia, são os 2 primeiros volumes de uma série. Mas porque eu fui muito surpreendida, assim. Quando eu comecei a ler o Entre Nós, eu fiquei bem assustada e eu tava realmente com medo de não gostar da história. Porque a protagonista, que é a Maria, ela vai trair o marido dela com o melhor amigo dele. E assim, eu fiquei, mano, é impossível eu gostar desse livro. Mas a forma como a autora desenvolveu a história foi muito incrível. Que a Maria, ela vai passando por uma fase de conhecer a si mesma, de reconstrução, de compreender seus erros, de aprender com eles. E todos os personagens que vão rodeando ela também passam por essa fase. E é muito interessante porque é muito difícil a gente ler livros pelo ponto de vista de pessoas que cometeram erros, sabe? De ver essa desconstrução e reconstrução da pessoa. Do momento em que ela compreende o que ela fez, que ela compreende que pra pessoa que, né, foi traída, não é uma coisa simples, não é sabe, um passinho ali, não é um erro pequeno, é um erro grave. E do momento em que ela tenta reverter tudo isso só que mais do que reverter tudo isso pra pessoa que foi traída, ela tenta reverter isso pra si, que ela não quer ser esse tipo de pessoa, ela não quer enfrentar essa situação novamente, ela compreende que o que ela fez foi muito errado. Então eu gostei muito dessa construção da personagem, que é uma garota que cresceu num berço de ouro, foi mimada ali de todas as formas, né? Sempre foi meio que deixada pra escanteio ao mesmo tempo pelo pai, porque a mãe dela tinha morrido e o pai sentia ali nela alguma coisa estranha, e aí ela depois foi pra esse marido que era mais empolgado com a empresa do pai dela do que com ela. Então são várias questões que ela vai tentando resolver ali consigo mesma, sabe? Traumas que ela vai tentando lidar enquanto a trama vai se desenvolvendo. E o segundo livro, que é o Entre o Desejo e a Redenção, é o do melhor amigo, o Daniel, e ele também é um personagem que no começo a gente percebe como um cara muito egoísta, muito egocêntrico, muito invejoso até em alguns momentos da trama, e a gente vai vendo esse momento de mudança dele, sabe? A partir do ponto em que ele entende que as atitudes que ele vinha tendo não eram atitudes legais e ele decide que ele quer modificar. Então eu gostei bastante dessa construção desse livro. A narrativa da Michelle, que é a autora, é maravilhosa, gente. É aquele tipo de livro que você fica mergulhado na trama, que você fica assim preso na história, é denso, é profundo, e eu adorei. Então gostei muito, indico bastante pra vocês. E minha última indicação é Meu Único Pecado, da Cindy M. Foi uma surpresa essa leitura também. Eu gostei muito da construção da história. É um livro que se passa em 1990, então é um livro que a gente vai um pouco mais pro passado. A gente tem uma protagonista que ela foi entregue pela avó pra um fazendeiro em troca, né, de uma casa, e ela é tida como esposa desse fazendeiro, que é tipo muitos anos mais velho que ela, vive um casamento altamente opressor, mas ela não tem o que fazer, ela não tem pra onde ir, ela teve que interromper os estudos, ela tem uma filha pequena, ela lida com isso meio que obrigada, porque ela não tem o que fazer. E aí o veterinário da fazenda, que é o Arthur, ele vai acabar se apaixonando por ela, e eles dois vão, né, tentar aí viver este romance, sair das garras desse cara e viver uma vida, né, completamente diferente. Esse, apesar de também ter esse foco bem, né, profundo no romance, na história do casal, a gente vai passear por algumas outras questões que vão sendo abordadas ao longo da trama. Faz uma imensa crítica com relação ao machismo, especialmente em cidades interioranas, né, com relação ao cara que é dono de tudo ali, que ele não tem medo da polícia, ele não tem medo do juiz, ele não tem medo de ninguém, porque ele pode comprar todo mundo ali, todo mundo que está ao redor dele precisa dele, então tudo o que ele faz, seja positivo ou negativo, e mais especificamente as coisas negativas são acobertadas porque aquela sociedade precisa dele, precisa do dinheiro dele, precisa da fazenda dele. Então tudo isso vai sendo abordado e vai sendo questionado também ao longo da leitura.
livro. E bom, finalizo falando de It, A Coisa. Estou em 50% da trama, estou um pouquinho atrasada na leitura conjunta que eu convidei vocês pra fazer, mas eu estou completamente apaixonada. O Stephen King tem uma forma de contar histórias que, assim, é exclusiva dele. Eu acho muito interessante como ele consegue infiltrar a gente na trama, sabe? Como ele consegue prender a gente na história, aflorar a curiosidade de uma maneira tão precisa que até as partes do livro, assim, que ele tá enrolando, porque ele também adora enrolar enquanto tá escrevendo, prende a gente, sabe? A gente fica curiosa, a gente não quer largar, a gente quer passar por aquilo pra chegar nas ações, assim. E a forma como ele conduz a gente pra conhecer íntima e profundamente os personagens é muito interessante. Você consegue se conectar de maneira muito íntima com algum deles, ou se não com todos eles, né? Nesse caso, assim, eu tô muito conectada com a Beverly. Eu acho que é um instinto feminino também, por todas as coisas que ela passa, tanto com o pai, depois com o marido, né? E todas essas vivências dela que são muito dolorosas, fez com que eu sentisse muito por ela. E assim, eu fico, né, me colocando no lugar da Beverly, e é bem duro. Gosto muito do Bill também. Ai, gente, eu gosto de todos os personagens, mas eu tenho essa conexão com a Beverly. Da parte do terror, eu ainda não senti tanto. Eu senti um friozinho do suspense ali, da curiosidade, né? Um pouquinho de nojo também de algumas cenas, porque tem umas cenas que, meu Deus do céu, você entra em desespero. É muito bem descrita, sabe? Ele descreve o sangue de uma maneira assim que você quase consegue sentir, tocar. É muito estranho, mas ao mesmo tempo é muito incrível para o tipo de livro que ele escreve. Então, estou empolgada para terminar It e compartilhar com vocês aí sobre o final dessa leitura. E é isso, essas são as minhas leituras mais marcantes de março e de abril. Me conta aqui se você já leu algum desses livros, se você ficou interessado em algum deles, vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada do que eu posto por aqui. Eu te espero no próximo vídeo, então. Um beijo e até lá!